Pai do Senhor, queridos, dando continuidade ao nosso curso do discipulado, que tem como objetivo ensinar alguns princípios do Evangelho. Hoje nós vamos comentar com vocês por que a divindade de Jesus era necessária, ou seja, por que quando Cristo veio ao mundo, ele, como a teoria gnóstica acabava defendendo, por que Cristo não se despiu completamente da sua divindade e ficou somente com a humanidade aqui na Terra, né? Ou seja, por que quando ele nasceu no mundo, ele foi revestido por uma humanidade, de forma que ele era plenamente divino e plenamente humano, diferente de outras teorias que acabavam defendendo Jesus como plenamente só divino ou plenamente só humano, certo? Então, hoje nós estudaremos a humanidade de Cristo, né? Vimos que era indispensável que o Filho de Deus se tornasse verdadeiramente homem, nós vimos nas aulas passadas, porque somente assim ele poderia identificar-se conosco, obedecer perfeitamente à lei em nosso lugar, sofrer, morrer e ressuscitar para realizar nossa redenção. Ou seja, já não há mais dúvida na cabeça sua que você está acompanhando esse estudo de que Jesus era plenamente humano, né? Ou seja, que havia humanidade ali de Jesus. Porque se Jesus ele fosse 100% divino, ou seja, na sua essência fosse somente divino, não houvesse humanidade, então ali seria um fingimento. Quando Jesus sofreu, quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus chorou, porque ali seria o divino, e o divino não é afetado por essas coisas que o ser humano ele é afetado, certo? Entretanto, a obra da salvação não exigia apenas um homem perfeito, ou seja, um homem divino. Exigia também um Salvador plenamente divino, ou seja, ele não poderia ser somente divino, ele não poderia ser somente humano, ele precisava ser plenamente divino e plenamente humano. Porque se Jesus fosse apenas um homem extraordinário, um profeta, um anjo, ou as mais elevadas criaturas, como um arcanjo, um querubim, um serafim, sua morte jamais teria valor para reconciliar a humanidade com Deus, certo? Esse sacrifício de um profeta, de um juiz, de um sacerdote, de um rei ou de qualquer outro ser criado não teria o valor que é o próprio Deus, ou seja, o próprio Cristo, o próprio divino, se revestir de uma humanidade e morrer naquela cruz, certo? Então a Bíblia apresenta Jesus como a única pessoa da divindade que possui as duas naturezas inseparáveis, porque Deus Pai, né, e Deus Espírito Santo não foi revestido pela humanidade. Plenamente Deus e plenamente homem. É somente Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 1 e Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Essa união não é um detalhe secundário da fé cristã, é um detalhe essencial. Tanto que muitas heresias e seitas surgiram defendendo Jesus plenamente divino, defendendo Jesus plenamente humano, mas nunca defendendo Jesus plenamente divino e humano. Ele é o próprio fundamento do Evangelho. Basta você ver que de Gênesis até Apocalipse, o tema central é Jesus Cristo, tanto de forma indireta como de forma indireta, através das simbologias que são vistas ao longo do Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento já fica bem claro Jesus. Mas no Antigo Testamento, a nuvem no deserto é uma simbologia de Jesus. A pedra que brota água é uma simbologia de Jesus. A sarça é uma simbologia de Jesus. Vamos sair do ambiente em si, né? A serpente levantada no deserto é Jesus, o maná que caía do céu é uma simbologia de Jesus, o cordeiro que foi sacrificado é uma simbologia de Jesus, mas não para por aí, né?
Israel é uma simbologia de Jesus, Abraão é uma simbologia de Jesus, Isaac é uma simbologia de Jesus, Josué é uma simbologia de Jesus, Moisés é uma simbologia de Jesus, ou seja, estava repleto ali de simbologias de quem Cristo é, porque de Gênesis a Apocalipse a temática central é sempre Jesus. Por isso a pergunta não é apenas Jesus era Deus, mas também porque era absolutamente necessária que ele fosse Deus. Então, as Escrituras apresentam diversas razões por que não poderia ser simplesmente um humano ali, certo? Então, a primeira coisa que nós encontramos na Bíblia é somente um Deus infinito poderia pagar uma dívida infinita. Por quê? Para você entender. Todas as coisas foram criadas na presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, mas os anjos foram criados, os serafins foram criados, os querubins foram criados, os arcanjos foram criados, o ser humano foi criado. Tudo que existe foi criado por meio deles. Então, como é que algo que foi criado, embora tenha recebido a uma espécie de eternidade depois de criado, né, que são os querubins, os serafins e os arcanjos, ou até mesmo o ser humano, como é que esses seres criados poderiam pagar uma dívida infinita? Não teria como. Então, somente aquele que é infinito poderia pagar uma dívida infinita. Por isso que um anjo não poderia vir, um arcanjo não poderia vir e nem mesmo o ser humano. Por quê? Porque eles foram criados. É verdade que o ser humano perdeu essa eternidade a partir do momento que ele pecou. É verdade que os anjos possuem uma eternidade, verdade, mas depois de criados, sendo que nem todos, porque uma parte deles se rebelaram contra Deus e tiveram como liderança Satanás, né, que era Lúcifer quando habitava os céus, e acabaram sendo expulsos e vão ter o castigo eterno por tal comportamento, certo? Então, o primeiro elemento é que somente o infinito poderia pagar uma dívida infinita, certo? Ou seja, o pecado não é apenas uma falha moral contra outro ser humano. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, eles não pecaram contra si. Antes de tudo, é uma ofensa contra um Deus santo, contra um Deus infinito e contra um Deus eterno. Como é que você vai pagar uma dívida para alguém que é santo, infinito e eterno, se a partir do momento em que você pecou, você deixou de ser santo, você deixou de ser infinito e você deixou de ser eterno? Consegue entender? Então, Davi reconheceu isso quando declarou: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo capítulo 51, versículo 4. Ou seja, quando eu peco, eu posso pecar até contra o meu irmão, mas primeiramente Deus foi ferido, Deus foi afetado, certo? Embora Davi tivesse pecado contra Batseba, Urias e toda a nação, ele compreendeu que a gravidade máxima do seu pecado que ele havia cometido tinha sido contra Deus. Por quê? Porque por mais que eu venha pecar contra um semelhante a mim, ou seja, um ser humano, ele também é pecador. Claro que eu posso cometer um dano ao meu semelhante infinitamente injustificável, mas na essência continua sendo pecado, continua sendo uma falha, certo? Então, a gravidade do pecado depende da dignidade daquele contra quem ele havia cometido, certo? Ofender um cidadão comum e ofender o chefe de uma nação não produzem as mesmas consequências jurídicas. Vocês devem ter observado aí. Eu posso, por exemplo, ir na internet e falar uma palavra contra o irmão da igreja. Ele pode me processar? Pode me processar. Mas é diferente de eu ir para a internet e
questionar, falar impropérios e coisas contra o presidente, contra o ministro do Supremo, ou seja, está observando que, se bem que no Brasil hoje tem uma questão política, né? Mas você está percebendo que quando você fala impropérios, comete ofensas contra uma figura que tem uma patente maior, uma representatividade maior, você percebe que tem muito mais impacto, você percebe como tem muito mais consequência, por causa da posição que ela está ali inserida, né? Por exemplo, no meio da rua eu posso desobedecer uma pessoa, mas no meio da rua eu não posso desobedecer um policial. Por quê? Porque embora ele seja um ser humano, ele está revestido por uma autoridade, embora eu saiba que ele seja falho, mas naquele momento ali ele está representando a lei. Por mais que ele tenha falhas que ele possua como ser humano, naquele momento ali não está o ser humano, está ali sendo representada a lei. Então, ao infringir uma lei, ou seja, ao não submeter à ordem, eu serei punido numa intensidade muito maior do que eu ter desobedecido uma pessoa comum, certo? Da mesma forma, pecar contra o infinitamente santo possui uma gravidade incomparavelmente maior. Ou seja, quando eu peco, e esse pecado, independente se atinge o meu irmão, mas vai primeiramente atingir a Deus, isso tem uma gravidade incomparável. Por quê? Porque eu pequei contra o santo, contra o infinito e contra o eterno. E ao mesmo tempo eu não sou santo, eu não sou infinito e eu não sou eterno. Ou seja, tem uma consequência muito maior. Por isso, a dívida do pecado possui um caráter infinito. A partir do momento que o homem pecou, ele morreu e ele foi separado de Deus. E se Cristo não tivesse vindo ao mundo, morrido por nós, teria uma consequência infinita, eterna. Enquanto nascesse ser humano sobre a face da terra, todos seriam mortos e todos seriam separados de Deus. Por quê? Porque não tinha como o finito pagar uma dívida para o infinito. Não porque o ser humano seja infinito, mas porque a ofensa é dirigida a Deus e Deus é infinito. Nenhuma criatura finita que nasceu de homem poderia oferecer satisfação suficiente a esta dívida, nem mesmo o próprio João, né? Que daqueles que nasceram de mulher, Jesus chegou a falar, né? Que ele foi um dos maiores, certo? Então vamos lá? Somente alguém de valor infinito, acabei pulando aqui, né? Somente alguém de valor infinito. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Somente alguém de valor infinito poderia fazê-lo, né? Poderia fazê-lo, ou seja, poderia pagar essa dívida, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A infinita dignidade da pessoa de Cristo confere a Cristo um valor infinito ao seu sacrifício. Diante disso, nós podemos estabelecer a seguinte reflexão: se Jesus fosse apenas um homem, sua morte poderia servir no máximo como um exemplo de coragem ou de martírio, mas por ele ser o Deus encarnado, seu sacrifício é suficiente para salvar a todos. Ou seja, quando Cristo morreu ali na cruz, não foi só um exemplo de coragem, não foi só um exemplo de martírio, mas estava ali sendo o próprio Deus, revestido pela humanidade, sendo crucificado e pagando um preço finito pela desobediência. Outro ponto muito importante: a salvação pertence ao Senhor, ou seja, a essência, quem tem autoridade, o poder para salvar é somente o Senhor.
Nenhum outro ser poderia fazer isso. Ou seja, desde o início até o fim da Bíblia, um princípio permanece constante. Ao Senhor pertence a salvação. Como também Jonas acabou repetindo a mesma frase que é encontrada em Salmo capítulo 3, versículo 8. Ao Senhor pertence a salvação. Observe que a Bíblia nunca apresenta a salvação como uma capacidade humana. Não foi dada ao ser humano a capacidade de salvar. Por quê? Porque o ser humano não consegue pagar pelos seus próprios pecados. O ser humano não consegue regenerar o coração de ninguém, inclusive o seu. O ser humano não consegue vencer a morte, pelo contrário, ele foi um dos primeiros alvos da morte. E o ser humano não consegue se reconciliar com Deus com os seus próprios méritos, ou seja, com as suas próprias obras. Por mais que o homem se ache perfeito, a Bíblia chega a dizer que as obras humanas são como trapos de imundícia. Por quê? Porque o que faz a obra do ser humano ser justa, ser aceitável diante de Deus, é a partir do sacrifício de Cristo. Porque por mais que as obras humanas sejam boas aos seus olhos, de nada elas servem se não tiver o sangue de Cristo cobrindo, se não tiver o Espírito Santo justificando, se não tiver o Espírito Santo santificando, se não tiver o Espírito Santo regenerando. Como diz Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz assim, ó, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, até aquilo que nós temos como justo diante dos nossos olhos, são como trapos de imundícia, né? Para nós percebermos o estado que muitas vezes nós, como humanidade, né? Muitas vezes nós nos encontramos e muitas vezes nós nem percebemos, né? Quanto nós estamos. E Paulo reforça, né? Porque pela graça sois salvos, mediante algo que é conferido por Deus, chamado de fé. E isto não vem de vós, ou seja, não nasceu em vós, não é originado em vós, porque em nós é originado somente a desobediência e o distanciamento da presença de Deus. Mas ela é um dom de Deus, ou seja, é Deus que dá. Então, se a salvação pertence exclusivamente ao Senhor, então o Salvador precisa ser o próprio Senhor agindo em favor do homem. E é exatamente isso que aconteceu na encarnação. Jesus não veio apenas anunciar a salvação, ele veio ser a própria salvação. Porque anunciar salvação os reis faziam, os profetas faziam, os juízes faziam, né? Os sacerdotes faziam. Mas ser a própria salvação, somente Cristo poderia ser. Porque lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, não aquele que anuncia a salvação. Vocês podem observar, ó, nasceu quem? O Salvador. Não nasceu um Salvador, nasceu o Salvador. Que Salvador? Que é Cristo. E quem é este Cristo? O Senhor. Ou seja, o Senhor quem é? O Yahvé, o impronunciável do Antigo Testamento, ele acabou de nascer na cidade de Davi, ou seja, faz parte da descendência de Davi. Próximo ponto. Somente Deus poderia vencer a morte, né? A morte entrou no mundo em consequência do pecado de Adão. Nenhum homem conseguia vencer a morte com suas próprias forças, como não consegue até hoje, de forma que todos morremos. Podem morrer em diferentes idades, mas um dia iremos morrer. Inclusive, aqueles que Jesus ressuscitou depois morreram. Morreu Lázaro, morreu o filho da viúva de Naim e morreu Lázaro, o filho da mulher de Naim, e agora estou esquecendo a terceira ressurreição. Todos eles, mesmo Jesus ressuscitando, depois eles morreram. Por quê?
Porque a primícia da ressurreição dos mortos é Cristo. Cristo é o único que ressuscitou e não voltou a morrer. Por isso que ele é as primícias. Cristo ressuscitou, todos aqueles 3 casos, e depois eles voltaram a morrer novamente. Agora, quando Cristo morreu e ele ressuscitou, ele se tornou a primícia daqueles que morrem, né? Após ressuscitar, afirmou: Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. A ressurreição não foi apenas uma demonstração de poder, ela confirmou quem Jesus realmente era. Paulo afirma: foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Ou seja, se Cristo tivesse morrido e ele não tivesse ressuscitado, nós poderíamos dizer que em Cristo estava somente a humanidade, porque a humanidade em si não é capaz de vencer a morte. Mas como Cristo era plenamente divino e plenamente humano, ele venceu a morte, e ele venceu a morte e não voltou a morrer. Já aqueles que ele ressuscitou, mostrando que ele tem um poder sobre a morte, quando vivo, e ele tem o poder sobre a morte até mesmo quando a sua parte mortal foi morta, cravada naquela cruz. Ou seja, ele tem o poder de dar vida não somente vivo, mas ele tem o poder da vida até quando ele foi afetado por este elemento chamado de morte. Ou seja, como ele próprio diz, ele tem a capacidade de dar a vida e tirar a vida, né? Está tudo sob a autoridade dele. O próximo item é porque somente um mediador que fosse Deus e homem poderia reconciliar as duas partes. Vamos lá entender. O homem desobedeceu, ele pecou, ele se separou de Deus. Então, a ponte que liga de novo Deus ao humano não poderia ser uma ponte somente humana e não poderia ser uma ponte somente divina. Teria que ser uma ponte que fosse plenamente humano e plenamente divino, certo? Então, a Bíblia declara: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é este? Cristo Jesus, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Esse versículo enfatiza corretamente a humanidade de Cristo para que não fique dúvida. Mas para exercer essa mediação, Cristo também precisava ser Deus. O mediador ele precisa, como mediador, representar ambos os lados, né? Jesus representa justamente o homem diante de Deus. E Jesus também representa Deus diante dos homens. Então, Jesus, durante toda a sua caminhada, ele fez o duplo papel. Apresentava a humanidade para Deus e apresentava Deus para a humanidade. Ele conhece perfeitamente as duas naturezas, tanto a divina como a humana, de forma que ele pode reconciliar em uma só. Nenhum anjo poderia ocupar este lugar. Nenhum profeta poderia ocupar este lugar. Nenhum sacerdote poderia ocupar este lugar. Nenhum serafim, um arcanjo, um querubim, um rei, um juiz poderia ocupar. Somente Jesus Cristo poderia fazer este papel, certo? Outro ponto. Somente Deus pode revelar Deus perfeitamente. Se ele fosse somente homem, como é que ele iria revelar Deus? Como é que ele ia revelar Deus perfeitamente? Ele ia revelar Deus imperfeitamente. Porque por mais que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele não conseguia revelar Deus perfeitamente, tanto que ele teve falhas. Por mais que José fosse perfeito, andando na presença do Senhor, ele não consegue revelar Deus perfeitamente. Jó, Daniel e todos os outros. Porque Jesus declarou: quem me vê a mim,
Ver quem? Ver meu Pai, ou seja, ver perfeitamente o meu Pai. E João escreve, quando ele diz assim, João capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, ó, ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é que o revelou. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único capaz de revelar plenamente Deus Pai. Os profetas receberam revelação e Cristo é a própria revelação. Os profetas recebiam a revelação e transmitiam a revelação. Já Cristo não. Já Cristo, ele é a própria revelação de quem Deus é. Os profetas diziam assim, ó, assim diz o Senhor. Ou seja, foi o Senhor que disse. Jesus não. Jesus dizia assim, ó, eu, porém, vos digo. Ou seja, ele próprio dizia, ou seja, ele próprio falava. Próximo item, somente Deus tem o poder de perdoar pecados. Nem um ser humano poderia pagar pecados. Quando Jesus declarou ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, os escribas imediatamente tentaram o quê? Assassiná-lo, matá-lo. Por quê? Porque eles sabiam que quando Jesus disse os teus pecados estão perdoados, Jesus estava dizendo indiretamente que ele era Deus, né? E responderam os próprios escribas: quem pode perdoar pecados sem não Deus? A pergunta deles estava correta. A conclusão é que não estava. Jesus não respondeu negando a acusação, ao contrário, curou o paralítico para demonstrar que possuía exatamente essa autoridade. Ele foi lá e curou aquele paralítico, certo? Próximo item. Somente um sacrifício divino tem valor eterno. Por maior que fossem os sacrifícios humanos, eles sempre seriam passageiros, efêmeros, finito, porque assim o ser humano é. Hebreus, capítulo 10, versículo 4, diz assim, ó, é impossível que o sangue de touros e de bodes removam pecados. Mas lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 14, diz assim, ó, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, se o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz fosse um sangue somente humano, não teria valor para salvar nem o próprio Cristo. Mas como a própria plenitude da divindade estava ali, revestido por uma humanidade, a partir do momento em que ele foi morto naquela cruz, ele ofereceu um sacrifício eterno que até então não havia sido oferecido. Por quê? Porque quem morreu não foi um simples homem. Quem morreu foi o eterno Deus, que se despiu da sua glória e fez homem. Próximo item. Somente Deus pode dar a vida eterna. Nenhum ser humano pode conferir vida ao outro. Somente a vida pode ser dada pelo próprio Deus. Então, Jesus não apenas promete vida eterna, como ele afirma já possuí-la. Ele diz assim, ó, e eu lhes dou a vida eterna, coisa que ele fosse somente homem e falasse só isso, ele estaria mentindo. Mas como estava a divindade ali, as palavras dele eram verdadeiras. Nenhum profeta em toda a Bíblia jamais repetiu tal frase. Somente Cristo foi capaz de falar tal frase, certo? Para finalizar nossa reflexão, diz assim, ó, Jesus não poderia ter sido apenas um homem perfeito, ou seja, Jesus não poderia ser somente um homem bom, um homem que todos olhassem para ele e vissem o comportamento digno e a sua morte lá naquela cruz não poderia pagar o pecado de todos? Então vamos lá. Alguns argumentam que Deus poderia simplesmente criar um homem, Jesus, sem pecado, para morrer em lugar da humanidade.
À primeira vista, esta hipótese parece razoável. Contudo, ela esbarra em diversos problemas bíblicos e teológicos. Primeiro, nenhum ser criado possui valor infinito para oferecer expiação suficiente pelos pecados de uma multidão incontável de pessoas. Ou seja, se Jesus fosse plenamente homem, mesmo sendo feito por Deus, o seu sacrifício lá naquela cruz não seria suficiente para pegar o pecado de todos. Segundo, a salvação é apresentada nas Escrituras como uma obra exclusiva de Deus. Em nenhum ponto nós temos a figura humana assumindo tal posição. Terceiro, somente Deus possui autoridade para vencer definitivamente o pecado, vencer a morte e vencer Satanás. Além disso, a adoração prestada a Cristo no Novo Testamento seria uma idolatria se fosse prestada a Cristo e Cristo não fosse divino. E todas as palavras que saíram da boca de Cristo, onde ele se referia a si mesmo como o pão da vida, que ele tinha a vida eterna, tudo isso seria o quê? Mentira, ou seja, invalidaria a nossa fé. Assim, podemos chegar à conclusão que um homem perfeito poderia ser um exemplo admirável para a humanidade, mas jamais poderia assumir a posição de Salvador. Por quê? Porque a partir do momento que este homem admirável ele nasceu, por melhor que este homem fosse, ele terminaria sua vida morrendo. Ou seja, ele seria visitado pelo pecado e ele teria como consequência a morte. Então, Cristo estava ali plenamente revestido pela divindade, pela humanidade, e ele não somente foi capaz de ressuscitar as pessoas, mas ele foi capaz de, quando morto, ser ressuscitado, ou seja, vencer a morte. Por quê? Porque não era qualquer homem que estava sendo pregado ali naquela cruz. Ali estava o plenamente humano e o plenamente divino sendo pregado lá naquela cruz. Ou seja, ali sim estava o homem perfeito. Ou seja, estava o homem segundo o coração de Deus na essência. Porque por mais que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, nós sabemos que ao longo das Escrituras ele teve muitas falhas. Mas em Cristo não. Em Cristo estava sim o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, aquele que é a manifestação perfeita de Deus Pai. Então, por isso que ele conseguia, completar todos esses elementos que são necessários, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Acompanhe os conteúdos que ficaram para trás, né? Tem muito conteúdo produzido com o objetivo de aprofundar cada vez mais no conhecimento com relação a algumas temáticas da Bíblia que muitas vezes não são trabalhadas no dia a dia, certo? Então, a paz do Senhor para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo aqui do canal. Desculpem o som de fundo de forró, de festa que está tendo, mas é porque meus vizinhos colocaram aqui um som e acaba saindo aqui na aula, certo? Mas acredito que sai um pouquinho baixinho e não vai atrapalhar a aula que nós tivemos hoje, certo? Então, que Deus abençoe vocês, paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.